Olá a todos, eu sou o Guilherme Guida, do Instagram Guilherme Guida Concursos, do canal do YouTube MP Rio de Janeiro, né? MP Rio de Janeiro. Quem não conhece ainda, dá uma conferida lá. Bom, esse vídeo está sendo postado no canal, então aproveite aí para dar o like, tá? Para se inscrever e para compartilhar, apertar o sininho e etc. Lembrando, né, que nós ainda estamos em fase de inscrição para o nosso projeto de reta final do curso, né, do projeto Redação Nota 20 para o MP Rio de Janeiro, né? Vão ser os últimos dias, né, porque a partir daí vai ficar muito em cima da prova, né, e vamos ter pouco tempo para trabalhar, não vai valer a pena. Mas se você ainda tiver interesse, clique no link, tá, que acessa lá o nosso grupo do Telegram e faça a sua inscrição. Caso você tenha interesse, eu recomendo muito. Nós estamos tendo muita evolução da parte dos alunos. E apesar disso, hoje eu estou trazendo um texto aqui de alguém que não é meu aluno, mas é um colega de WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp muito ativo sobre o MP, né, com muitos conteúdos, inclusive redação. E ele propôs essa redação aqui, que é um tema da FGV, que tratou sobre economia doméstica, né? Quem está estudando vai lembrar desse tema. Eu não estou com a cabeça do tema aqui, mas depois você dá uma pesquisada lá que você acha. É um tema bem simples, é uma pergunta de 3 ou 4 linhas e pedindo para você dissertar a respeito, né, da economia sob o viés micro, né, que é o viés da economia familiar, né? Educação financeira tem a ver com tudo isso, né? Então eu achei muito boa a redação que o Gomes, né, é assim que ele se identifica, ele não quis dar mais detalhes, talvez por uma questão de privacidade, mas me autorizou a utilizar o texto dele, que ficou muito bom, na minha opinião ficou nota 20, se eu fosse o corretor eu daria nota 20, e pedi autorização, ele gentilmente me autorizou. Então vamos ao texto, né? Deixa eu lembrar se não ficou faltando eu falar de nada. Não é isso. Vamos direto ao texto, tá bom? Então você olhando aqui na tela, você vai perceber, né? Eu vou usar aqui algumas coisas de comentário. Bom, e mostrando também como eu corrijo a redação, tá? Então aqui a gente tem a introdução dele. Tá digitado, né? Então a gente não sabe exatamente quantas linhas vão dar. Aqui ele fez em 7 linhas, é possível que em letra manuscrita, com outra formatação, dê menos. Enfim, a primeira coisa que a gente faz, que o corretor faz, quando ele corrige a redação, é olhar se a introdução combina com a conclusão. Esse é o primeiro indicativo que o corretor tem para saber se a pessoa escreveu com coerência e com coesão também, né? Ou seja, se ela começou de um jeito e terminou desse mesmo jeito, nessa mesma linha de raciocínio, nesse mesmo estilo, se os argumentos se ativeram aquilo ali. Então vamos lá. A redação dele ficou muito boa, né? Então ele começa, né, falando sobre economia doméstica, né, sugestões para melhora. Eu não lembro exatamente qual era o comando, mas era em torno disso. E ele começou, né, com um dado factual. Em 2020, a pandemia de Covid-19 trouxe à tona diversos problemas na economia doméstica, evidenciando, veja bem, ele trouxe problemas na economia em geral, no mundo, mas ele se ateve ao tema, economia doméstica. Isso é importante, tá? Eu sublinho aqui, porque isso já é um indicativo de que a pessoa está seguindo o comando da questão. Evidenciando como a instabilidade financeira é um problema estrutural e recorrente na sociedade. É uma verdade. É estrutural porque ele já está entranhado no comportamento, na vida do povo brasileiro, né? E é recorrente porque, por ser estrutural, ele acaba sendo recorrente. Então, ficou um período muito bom, muito bem construído. E aí ele segue, né? Como eu sempre digo, no máximo 3 períodos para a introdução. 2 a 3 períodos no máximo, senão você vai extrapolar a introdução e vai escrever demais. Ele segue, muitas famílias enfrentam dificuldades para manter as suas despesas básicas. Veja, ele continua seguindo a linha de raciocínio do tema, resultando em um aumento significativo do endividamento e da inadimplência. Mais um fato, dado da realidade,
que não precisa ser muito explicado, né? Todo mundo sabe que boa parcela da população brasileira está super endividada e está inadimplente, né? Devendo a alguém ou a vários bancos, a várias pessoas. E aí ele vem para o terceiro período da introdução com um viés conclusivo, que é aquilo que eu falo para os meus alunos. Existe uma microestrutura. Então você tem 4 parágrafos, por exemplo. Dentro de cada parágrafo você vai seguir um modelo que você vai seguir na redação inteira. Ou seja, dentro da introdução você tem uma espécie de introdução e conclusão. E aí ele conclui com um conectivo conclusivo. Assim, né, equivale a logo, desse modo, assim torna-se fundamental conscientizar a população através de medidas socioeducativas e investir em políticas públicas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Certo? Então, uma excelente introdução, não tenho que tirar nem pôr, está perfeita, na minha opinião, imagino que de qualquer bom corretor. E aí ele vem para o desenvolvimento. Conforme afirmou Mahatma Gandhi, ele traz aí um argumento de autoridade, né? A pobreza é a pior forma de violência. Então ele está abordando no desenvolvimento algo que ele já trouxe na introdução. Falou do superendividamento, da inadimplência, dos problemas estruturais e recorrentes da sociedade com relação à estabilidade financeira, que isso leva à pobreza, e é esse argumento de autoridade. A pobreza é a pior forma de violência, um argumento de uma pessoa mundialmente reconhecida, né? Então é um argumento de autoridade e respeitada, né? Essa citação destaca a importância de conscientizar tanto governantes quanto cidadãos sobre a necessidade de combater a pobreza, ou seja, ele não perde em nenhum momento de vista a introdução, o que ele introduziu, o que ele propôs na introdução, de combater a pobreza e promover a estabilidade econômica. Ele tinha falado em instabilidade antes, então no caso promover. A educação financeira é uma ferramenta poderosa, ele já traz no desenvolvimento, que ele está esmiuçando, ele já traz uma proposta, né? A educação financeira é uma ferramenta poderosa para ajudar as famílias a gerenciar melhor seus recursos e evitar o endividamento. Veja, está sempre fazendo remissão à introdução. Por exemplo, programas educativos que abordam a importância do planejamento financeiro nas escolas podem ajudar a formar uma geração mais consciente e preparada para lidar com desafios econômicos. Um exemplo prático é a implementação de oficinas de educação financeira em escolas públicas. Então ele traz aí uma proposta de sugestão, mesmo que não seja na conclusão, não tem problema, que tem mostrado resultados positivos na redução do endividamento entre jovens adultos, certo? Então já há esse processo de educação financeira em algumas escolas públicas, né? E eles têm mostrado indicadores positivos nesse sentido, né? De que essas pessoas recebendo essa educação específica vão, quando adultos, né, ter mais consciência, mais sabedoria para usar os seus recursos, né? Se você pensar bem, o que mede o seu grau de riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Porque a pessoa pode ganhar 20 mil reais e estar endividada. Eu conheço pessoas que estão nessa condição. E o cara pode, às vezes, ganhar 2 salários e estar com as finanças saneadas. Beleza. Então, é uma questão de educação, no caso, financeira, né? Resultados positivos na redução do endividamento entre jovens adultos, né? Eu não sei se ele quis dizer jovens adultos no sentido de adultos jovens ou jovens e adultos, faltou o E. De qualquer maneira, isso não traria nenhum problema para a correção dele. E aí ele vem para o segundo parágrafo, né? O segundo tópico frasal. Na verdade, ele usou 2 parágrafos, o segundo para corroborar o primeiro, ele não usou a dialética, né? Ele fez o primeiro parágrafo e seguiu no segundo parágrafo com mais argumentos para fortalecer o primeiro e para fortalecer o texto como um todo, mantendo a estrutura, mantendo a coesão, não fugindo do tema, atendo-se ao tema, não viajando, não tangenciando, não enfeitando demais o pavão, e com argumentos bem elaborados. Além da educação, é crucial fortalecer as políticas públicas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Ele já tinha mencionado isso lá na introdução. É isso que eu falo. O
O que você diz na introdução precisa ser refletido nos parágrafos, tá? Cada um tem um estilo de escrever, não existe uma receita exata, mas a ideia é essa. Programas como Bolsa Família são importantes nesse sentido. Aí ele trouxe, não é um argumento de autoridade, mas um argumento factual de um programa governamental, uma política pública, que é o Bolsa Família, né, social. Programas como o Bolsa Família são importantes nesse sentido, mas sua eficácia, né? Eficácia é o quê? É fazer uma coisa, se propor a fazer uma coisa e conseguir fazer essa coisa. É diferente de eficiência e de efetividade. Né? No caso, ele propõe aqui, né? Mas a sua eficácia, a eficácia do Bolsa Família, depende da aplicação rigorosa e da existência de uma rede de apoio eficiente para as famílias. Por quê? O que está subentendido nisso? Que o Bolsa Família, ele provê recursos financeiros para determinado setor da população. No entanto, muitas vezes as pessoas recebem esse dinheiro e não sabem como usar. Então, por isso, talvez o programa não esteja sendo eficaz nem efetivo. Não tem sido, no geral. Né? No geral, pode ser que haja pessoas, muitas, que recebem Bolsa Família e aplicam-no de uma maneira adequada. A criação de centros de assistência social, programas de geração de emprego e linhas de crédito acessíveis são medidas essenciais para garantir que as famílias tenham acesso ao suporte necessário. Ele também traz implícito aí um ponto que eu considero importante, que na criação do Bolsa Família, tá, isso vale como conhecimentos gerais de atualidade, não foi criada, não foi planejada ou não foi bem planejada uma porta de saída, que é o quê? O cara recebeu o Bolsa Família durante um período e depois fica livre dele, porque adquirir a independência financeira, a educação financeira suficiente e necessária para que ele saia da pobreza e não dependa mais do programa. E isso foi um erro na aplicação do Bolsa Família, apesar de haver pontos positivos também. A tecnologia também pode ser uma aliada. Ele traz mais um argumento, né? Como demonstrado pelo aplicativo Meu Dinheiro, que ajuda as famílias a gerenciar suas finanças de forma prática e eficiente. Então também completou um argumento muito forte, que é um aplicativo que existe e que tem uma função essencial no sentido da educação financeira, né? E que vai repercutir na economia familiar, que é o tema central, que é o tema, né? A tese da redação. E aí ele termina. Em conclusão, os problemas na economia doméstica são complexos e exigem uma abordagem multifacetada. Ele já deixou claro que é uma abordagem multifacetada quando ele deu diversos exemplos de diversos vieses vindos de pontos diferentes, né? Multifacetadas, que envolvem várias áreas, né? Biopsicossocial, econômica, etc. A educação financeira e a conscientização são fundamentais para mudar mentalidades e comportamentos, enquanto políticas públicas eficazes garantem o suporte necessário às famílias. Somente com a combinação dessas estratégias poderemos avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde a instabilidade financeira, mais uma vez, uma remissão à introdução, que é importante na conclusão que isso seja feito também, não tenha mais espaço. Ou seja, esse é um exemplo de redação nota 20, eu dou meus parabéns ao Gomes, eu agradeço por ele ter me dado essa oportunidade de usar esse texto para fazer um vídeo, e eu espero que isso ajude todos vocês. Infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, mas eu vou ser bem sincero, se você não está preparado para assistir um vídeo de 15 minutos, provavelmente você ainda não está preparado para passar em um concurso público. Então é isso, eu vou deixando aqui meus agradecimentos a todos que assistirem, deem um like, inscrevam-se e não esqueçam que o projeto Redação Nota 20 ainda está em aberto, em fase final, aceitando aí as últimas vagas, que são poucas, devido ao quantitativo de recurso material que nós temos, humano, para correções, né? São poucas pessoas envolvidas, então não dá para pegar muita gente. Mas se você tem interesse, clique aí no link do nosso grupo do Telegram e lá você vai ter toda a orientação para, caso você queira participar, juntar-se a nós, ainda dá tempo, ok? Eu vou ficando por aqui e desejando um bom dia a todos. Muito obrigado.